Sim. Ótimo. Bom, vamos lá, então, vamos começar. Eu queria começar aí dando boa noite para, claro, né, dando boa noite para todo mundo que está aí. A gente já estava batendo um papo, tinha um pessoal já online. Bem-vindo, Fred. A gente ainda não se conhece pessoalmente. Um prazer te conhecer através do nosso, pelo menos a gente está se conhecendo online, né? Obrigada por acordar cedinho aí também e participar desse evento. Bom, antes eu queria agradecer a todo mundo que entrou e está participando aí com a gente desse bate-papo, todo mundo que está aí no Brasil, na Austrália ou em outras partes do mundo e que quer saber um pouquinho mais sobre os cursos técnicos ou cursos VET, né, ou cursos vocacionais, são tantos nomes que esses cursos têm, então a gente vai falar aí um pouquinho para vocês, dividir, tentar esclarecer as dúvidas que toda a gente tem, para quem são esses cursos, como são esses cursos, quanto custam esses cursos, quais são as áreas, né, quais são as oportunidades, então a gente está aí com um time bem legal. A gente... Oi? A gente trouxe aí o TAFE, a Queensland, a ILSC, Greystone College, Phoenix Academy, a Greenwich Management College, para conversar com a gente. E o Vinícius AC, o Vini, que é o nosso CEO, também para conversar um pouquinho, esclarecer dúvidas, tentar passar para vocês, deixar um pouco mais claro as informações. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos os nossos convidados, né? Vinícius, o Frederico Rezende, representante da Phoenix Academy em Perth. Daniela Fabra sou eu, muito prazer. Flávia, que é representante da ILSC, que também é Greystone College. O Jonas, que é o representante do TAFE Queensland. O Flávio, que está aqui com a gente mais uma vez, também representante da Greenwich College e hoje da Greenwich Management. Então, obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje no nosso bate-papo. Antes, eu queria apresentar para vocês a AC Australian Center, contar um pouquinho aí quem somos nós, né, e por que nós estamos aqui. A AC é uma empresa brasileira, nós temos aí já um pouco mais, quase 20 anos de experiência, somos uma agência de intercâmbio especializada em Oceania. E nesses nossos quase 20 anos de experiência, já enviamos mais de milhares e milhares e milhares de estudantes para a Austrália. Então, a nossa expertise aí é muito grande. Desde estudantes para fazer cursos de high school, cursos de inglês, higher education e muitos alunos para fazer cursos VET, vocacionais e técnicos. Então, hoje nós temos várias lojas no Brasil, todos os lugares do Brasil. Temos uma agência online e hoje nossos atendimentos eles estão cada vez mais intensos no online. E também temos várias lojas na Austrália para receber aqueles alunos que vão para a Austrália, começam a fazer um curso de inglês e quando acabam renovando o curso para fazer um visto, acabam fazendo um curso VET. Então, nossas lojas, tanto na Austrália quanto no Brasil, vão ajudar vocês em todo o projeto. Como? Com cursos, visto, tradução, acomodação, passagem aérea, seguro-saúde, traslado, moeda internacional, tudo que vocês precisarem. A gente vai também oferecer para vocês encontros, palestras, workshops, bate-papos, como esses que a gente está fazendo agora, seja online, seja presencial, assistência em todos os momentos. E uma coisa muito importante que nós temos, e que é um serviço especializado e único, é um plano de estudos e um plano de carreira personalizado. Nós temos, tanto no Brasil quanto na Austrália, uma equipe que vai entender a necessidade de cada um de vocês para montar um plano de carreira personalizado, focado no futuro de cada um, pensando no sucesso de cada um de vocês. Falando um pouquinho sobre a Austrália,
Não é difícil, eu já morei na Austrália durante muitos anos, todos nós estamos aqui falando com vocês hoje, já vivemos e moramos na Austrália, é muito fácil para a gente falar de um país maravilhoso, super receptivo. É um dos maiores, é o sexto maior país do mundo, a Austrália, o dólar australiano é uma moeda super forte. A Austrália tem vivido um crescimento econômico muito forte. É um país que é muito receptivo para os intercambistas, para os estudantes internacionais, tem um excelente nível acadêmico. Um ponto muito importante da Austrália, para aqueles que viajam com visto de estudante, o país ele permite que esse estudante trabalhe em paralelo aos estudos por até 20 horas semanais. Então, isso permite que os alunos possam trabalhar em paralelo aos estudos e conseguir se manter durante o período que estiver na Austrália. Com universidades de primeiro nível, com um sistema de ensino super flexível, coisa que a gente vai conversar aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre o sistema educacional na Austrália, com cursos de reconhecimento internacional, um país super seguro e também com um programa de imigração qualificada, para aqueles que querem realmente investir numa educação de qualidade e ficar no país. A Austrália não é só isso, não é só beleza. A Austrália também é um país de conhecimento, é um país de inovação que impacta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, como Wi-Fi, Google Maps, fertilização in vitro, ultrassom, vacina contra o câncer cervical, a caixa preta dos aviões, o ouvido biônico, tudo isso são inovações australianas, que um país tão jovem, e isso nada mais é do que são mostras, né? Comprovam o investimento que o governo faz em educação. Né? Então, eu só queria passar para vocês um pouquinho sobre a AC, um pouquinho sobre a Austrália, sobre a seriedade do trabalho que a gente faz. E agora eu queria deixar aí, convidar o Vini. Vinícius está aí comigo, que está lá do outro lado do mundo, em Perth. Desmutei aqui o meu microfone. Legal, Vini. Então, eu queria te pedir agora, quem vai mutar o microfone sou eu, e eu queria te pedir para seguir um bate-papo, para a gente Legal, Dani. Então, dos cursos técnicos, bater um papo sobre, enfim, tirar as dúvidas do nosso público aí, que tem tanta gente com tanta dúvida, né? Eu lembro muita gente que não sabe o que é o curso técnico. No Brasil, a gente tem tantas diferentes interpretações para isso, e na Austrália é uma coisa muito mais séria do que é no Brasil, é uma coisa que é levada muito mais a sério, é muito mais... o mercado de trabalho tem um aceite muito maior pelo trabalho. Então, eu vou deixar você seguindo aí. Vou me mutar um pouquinho, tomar uma água, enquanto você vai aí com os nossos convidados. Legal, Dani. Obrigado aí pela introdução, né? É muito legal falar sobre esse assunto, porque realmente é um programa extremamente popular entre brasileiros, né? Na sua maioria, os brasileiros iam para a Austrália fazer um curso de inglês, e isso está mudando. Tá? Hoje existem mais pessoas fazendo cursos técnicos do que cursos de inglês. Tá? Muitas dessas pessoas, elas começam a estudar inglês, e a gente vai falar sobre isso, e depois, enfim, se apaixonam pela Austrália, querem ficar aqui mais tempo, e um dos caminhos para que você consiga realizar isso é você se matricular num curso técnico que pode ser relacionado, inclusive, à sua área de formação no Brasil. Então, isso, na verdade, é algo muito comum entre as pessoas que já estão aqui, né? E por uma série de razões que a gente vai estar discutindo aqui. Então, eu vou, obviamente, estar conversando aí com esse Dream Team aí, o Flávio, a Flávia, o Frederico e o Jonas. Ô, Jonas, todo mundo começando com F hoje, menos você, hein, cara? Aqui os nomes. Pois é, verdade. Coincidência, né? Exatamente. Bom, eu também me sinto bem confortável para falar sobre o assunto, porque além de trabalhar, né, nesse segmento já há muitos anos, eu também fui estudante, né? E na verdade eu
passei por todos os níveis do que a gente chama de Australian Qualification Framework, né? Que são os níveis assim educacionais aqui na Austrália. Então eu vim estudar inglês, aí eu estudei 6 meses de inglês, depois eu fiz um curso técnico, eu utilizei os créditos desse curso técnico para entrar no segundo ano da universidade, terminei o bacharelado aqui e depois fiz uma pós-graduação. Então eu passei por todas as etapas aqui, mas o curso técnico foi um componente muito importante, tá? Bom, vamos lá. Bom, deixa eu então começar aqui com a Flávia. E aí eu já queria pedir para a Flávia se apresentar, falar um pouco da ILSC, né? E falar assim, qual que é a diferença principal entre os cursos técnicos e as universidades, tá? Porque assim, quando a gente pensa em curso técnico no Brasil, a gente pensa normalmente em educação de ensino médio, né? E na Austrália, você já precisa ter terminado o high school para você poder ingressar num curso vocacional, né? Pelo menos num certificado 3. Espera-se que você já tenha concluído aí o high school. Então, assim, ele já é uma educação de nível superior, né? Se fosse equiparar com o sistema brasileiro. Mas, então, eu queria, Flávia, que você falasse um pouco sobre essas diferenças, né? College, universidade, quais são as diferenças? Maravilha. Tá bom? Tá ótimo, vamos lá. Pessoal, boa noite. Como a Dani e o Vinícius me apresentaram, eu sou a Flávia Guiar, representante da ILSC Education Group aqui no Brasil. Nós somos um grupo de educação internacional já indo para 30 anos no mercado, um grupo consolidado, forte, onde nós temos duas marcas mais conhecidas, que são as escolas de ILSC Language Schools e o Grayson College, que é justamente o nosso segmento de Higher Education, onde faz parte dos Career Colleges, os vocacionais, né, que são exatamente os cursos técnicos, os VETs. É legal que eu fiz também bastante intercâmbio e o bacana dessa etapa é que o técnico, ele vem, na verdade, como o próximo step, né? Quando a gente sai do ensino médio, a gente tem dois caminhos, duas vertentes que a gente pode seguir. Ou você segue o ensino universitário, que geralmente é quem pensa em ter uma carreira com foco acadêmico, de repente trabalhar com pesquisas, dar aula numa universidade, né, fazer um mestrado, um doutorado, mas a galera que pensa em ter todo o know-how, expertise, receber o conhecimento para preparo e inserção de mercado de trabalho, realmente são os cursos vocacionais que se encaixam nesse sentido. Porque, na verdade, os professores dos cursos vocacionais, além de serem professores qualificados academicamente falando, eles também são profissionais de sucesso atuantes daquela área que ele está ministrando. Então, eu fiz um bacharel em administração e depois tive a oportunidade de estudar no Grayson College, eu fiz o curso de marketing e o gerenciamento de projetos. E o legal é que o meu professor de marketing, por exemplo, ele tem uma empresa de publicidade e advertising. Então, era bacana porque, além de dar todo aquele conteúdo, né, as lectures e tal, ele dava muito estudo de casos reais de empresas australianas e dava os projetos, os práticos, os papers, né, os assessments que a gente está acostumado a fazer, que poderia ser utilizado por qualquer empresa australiana e que isso te ajuda muito nessa inserção de mercado, porque é o preparo, é a bagagem que você precisa ter para literalmente pôr a mão na massa. Então, uma coisa que eu gosto de dizer aqui, especialmente quando a gente fala aqui no Brasil, que às vezes fica um pouquinho complicado o pessoal entender, que a gente não tem um ensino exatamente igual, equivalente aqui no Brasil, né? O vocacional, como parte do componente dele, a gente já tem, dentro dessas 20 horas de estudo, nós temos 14 horas de in-class study e 6 horas do componente EAD, né? Ele é, na verdade, uma mescla de 3 tipos de ensino, porque você tem a questão do técnico profissionalizante, que seria mais ou menos um SENAC ou um tecnólogo aqui no Brasil, que é depois do ensino médio, mas antes do bacharel, por exemplo, né? Você tem o componente EAD, né? E você tem também o preparo acadêmico, porque você tem acompanhamento dos professores, dos monitores, dos orientadores na parte dos assessments. Então, é bacana esse tipo de ensino, porque ele não se opõe a uma formação universitária. Na verdade, quando a gente vê a jornada, especialmente a que o próprio Vinícius fez, ela é uma progressão. É uma escadinha que a gente vai galgando degrau por degrau. Então, é bacana que são coisas que se complementam. Legal, bacana, Flávia. É interessante o que você trouxe sobre o ensino à distância.
Eu acho que isso agora vai ser uma tendência irreversível, né? Assim, É, vai ser uma mescla de acesso a recursos online com os programas presenciais, obviamente, assim que isso for possível. E é legal saber que as instituições na Austrália já utilizavam desses recursos muito bem, e continuarão utilizando. Então, eu queria só reforçar esse ponto, porque eu enxergo a educação dessa forma também, como algo híbrido, né? De você estudar sim. uma parte online, uma parte presencial. E, obviamente, como estudante internacional, você tem algumas exigências específicas que você precisa atender, algumas condições que o seu visto exige, mas que são mais flexíveis no caso do curso vocacional, correto? Exatamente. Inclusive, até nível de informação, uma coisa que positiva para compartilhar em meio a tudo isso que a gente está vivenciando, né? Como dentro dos programas da grade curricular que a gente oferece na ILSC, no Grayson College, já há mais de 3 anos a gente já utiliza plataformas como o Moodle, que algumas universidades e pós-graduação no Brasil já utilizam também, o Zoom e tal. Quando tudo isso aconteceu, que a gente precisou fazer essa migração do presencial para o online por conta do lockdown, foi relativamente rápido e mais fácil nossa pronta resposta de transitar, porque você vê a ILC pelo globo, são mais de 12 mil alunos aí, né, de diversas partes do mundo, e então a gente rapidamente conseguiu acomodar os alunos e foram mais de 410 salas de aula por dia, né, acontecendo nesse universo aí. Então, é bacana porque a gente investe muito em tecnologia, inovação, os meus colegas que estão aqui também, a gente compartilha muita informação e sei que todo mundo pode remanejar dessa forma também, e a gente percebeu que a própria resposta do mercado offshore, da galera que está no Brasil, né, de alunos que seja estavam em vias de embarcar, ou mesmo alunos que não tinham se matriculado, mas que com a oportunidade de estar trabalhando de home office, surgiu, né, esse gap, esse tempinho a mais, porque em São Paulo, quando você mora em São Paulo, tem um tempo de deslocamento para o trabalho grande, né, e como a Uhum. galera que está de home office, querendo ou não, você tem esse tempo livre agora. Então, as pessoas É. aproveitaram para se matricular e fazer curso online daqui do Brasil. Então, realmente surgiram oportunidades que a gente enxerga que vai ser realmente uma coisa híbrida aí e uma demanda de mercado, uma tendência realmente que veio para ficar, especialmente esses millennials, né, que é uma geração que já está aí anos-luz na nossa frente, eu vejo pelos meus filhos, a minha filha de 9 anos está Aham. aí tranquilamente fazendo aula online e sozinha, não precisa de supervisão, então é bacana, né? Ah, que legal, interessante. Eu acho que até uma das coisas interessantes para quem está pensando em ir para a Austrália é possivelmente se matricular numa matéria só, né, nos programas, já para ir pegando o ritmo, né, Sim, sabendo como que funciona, já começando a fazer de certa forma algum networking. Eu acho que isso pode ser uma alternativa interessante e a gente depois pode discutir um pouco mais sobre isso. Outro ponto interessante, eu vou passar a bola para o Flávio agora. uhum, Eu acho que um outro ponto interessante dos cursos vocacionais, como a gente chama, né, que são os cursos técnicos, é, é a flexibilidade maior em termos de requisito para entrada nos cursos, né, nos programas. Obviamente, esse não é um curso de inglês, então você já precisa ter um nível de intermediário para avançado, mas eu queria, Flávio, que você falasse um pouquinho também de qual é a exata exigência que os colleges esperam de quem está para começar um curso desse. Legal, obrigado, Vini. Boa noite a todos. Um prazer participar mais uma vez e compartilhar aí um pouco também da nossa experiência. A minha trajetória é muito parecida com a do Vini, né? Só que eu parei no bacharelado, né? Não fiz a pós-graduação ainda, né? Quem sabe um dia. Uhum. E passei também pelos cursos técnicos. E você pular do inglês para o curso técnico é mais ou menos como o Vini explicou, né? Nível intermediário, entre o intermediário e o avançado, um upper intermediate, geralmente é a nivelação que as escolas de curso técnico solicitam. Na Greenwich Management College, a gente solicita o nível upper intermediate, então o estudante pode fazer o nosso teste gratuito online, e isso geralmente somado com conclusão do ensino médio ou um trancamento de universidade, a gente já aceita o estudante se o estudante estiver já no nível ideal, né, para entrar. Se não estiver, como a gente tem a escola de inglês também, a gente recomenda
o número de semanas exato, né? Nossa equipe acadêmica verifica o número de semanas que o estudante precisa. E a gente também tem um curso preparatório de inglês para o curso técnico, né? Então, é o nosso English for Vocational Studies, que é um curso que prepara justamente para a linguagem um pouquinho mais acadêmica, um pouquinho mais refinada que o estudante vai encontrar em um curso técnico. Então, acho que esse nível é mais ou menos... E não demora tanto assim para o brasileiro chegar, né? O brasileiro já chega com inglês, não todos, né? Mas já chega com inglês pré-intermediário. Então, fazer ali 5, 6 meses de inglês inicialmente para chegar num próximo nível. Aí você já entra no curso técnico, eu acho que não demora tanto. Eu fiz essa transição em 5 meses, né? E aí fui percorrendo aí. O inglês só vai melhorando, né? Mas acho que o nível intermediário, o upper, já seria suficiente. Então, você não precisa necessariamente ter o resultado de um teste formal, como um IELTS ou um TOEFL. Não No caso, por exemplo, necessariamente. da Greenwich, você conduz o seu próprio teste, que pode ser feito online e que é gratuito, correto? É gratuito Tá. e a gente tem uma equipe acadêmica específica, né, dentro da escola de inglês que somente corrige esses testes que chegam aí do mundo inteiro, porque a gente também passa uma recomendação acadêmica, né, personalizada. Dessa mesma maneira, né, se você colocar no formulário que o seu interesse é fazer um curso de business, por exemplo, um certificado 4 de business, você vai receber uma recomendação de acordo com aquele seu objetivo, né? Então, se você está no nível intermediário, por exemplo, talvez mais 6 semanas de curso já sejam suficientes para você chegar no nível do curso técnico, né, da solicitação da escola. Isso ajuda o estudante também, porque geralmente a gente fica meio perdido, né? Quantas semanas de inglês eu estudo? Meu inglês é ok, mas eu não tenho a fluência. Quantas semanas, né? Então, fazer o teste é um caminho interessante para saber ali com mais certeza, né? Porque aí a gente tem toda essa equipe acadêmica só focada no resultado, né? E esse resultado sai em até 2 dias úteis, é enviado no e-mail do estudante e aí fica mais preciso, né? Todo esse planejamento por parte do estudante. Eu já aproveito o que você está falando sobre essa transição do inglês para o curso técnico para dizer que eu acredito que não vale a pena eu não diria acelerar esse processo, mas assim, antecipar a entrada no curso técnico se o seu inglês ainda não está muito bom, né? Sim. Eu acho que vale a pena realmente solidificar as suas habilidades com o inglês antes de dar o próximo passo, porque eu acho que você aproveita melhor essa segunda etapa. E esse acho que foi um dos erros que eu cometi, sabe? Eu tinha o inglês que talvez não fosse bom o suficiente para ingressar no curso técnico, e aí eu sofri um pouco no começo, sabe? Mas enfim, depois deu tudo certo. Mas então assim, fica a dica de realmente investir, estar confortável com o inglês e aí dar o próximo passo, possivelmente para um curso técnico. A gente tem visto que cada vez mais as pessoas têm atingido um nível melhor de inglês ainda no Brasil. Então, você não Sim. precisa necessariamente estudar inglês e depois fazer o curso técnico. Se você já tem um bom nível de inglês, você pode ir direto para fazer um curso técnico, correto? Sim, exatamente. E assim, é muito bom fazer o teste, né? Justamente é um teste de nivelamento, né? Então, a recomendação vai vir ali de acordo com o seu resultado, um teste que leva ali 50 minutos. Nós temos opções para que você faça, caso você precise, você faça o curso de inglês preparatório online, né? Recentemente a gente lançou a Greenwich Online Academy, então a gente tem alguns cursos ali, um deles é o preparatório de inglês para o curso técnico, então se você não está ali no upper ainda, mas está quase, né? É um curso de 6 semanas que você faz de maneira online. Se você já estiver pronto para entrar direto no curso técnico, seja certificado 3, 4 ou acima, você também tem a opção, a gente está disponibilizando algumas matérias, como você mesmo mencionou, Vini, de ter alguma matéria, o estudante pode fazer uma matéria só para sentir o gostinho realmente de como que é,
se familiarizar com as ferramentas que são ferramentas online, né, que a gente tem a nossa plataforma só para os cursos VET, e aí quando chegar na Austrália já estar mais ambientado, né? E a gente também está oferecendo agora um preparatório de inglês, é o nosso Australian Survival English, para o estudante não se sentir tão fora de compasso quando chegar na Austrália, porque o sotaque é realmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Então a gente está oferecendo essas facilidades nesse momento. Legal. E deixa eu só voltar um pouquinho para a Flávia. Flávia, quais são os cursos que vocês oferecem? A gente No, no... oferece, desculpa, a gente oferece também General English, nós também temos o University Pathway, que aproveitando o gancho do que você falou e do Flávio, né, eu acho também muito válido, mesmo um aluno que já é um aluno de entrada direta para o VET, para o vocacional, vale a pena pegar um módulo do Pathway, justamente pelo que o que você falou, Vinícius, de às vezes ter uma base, um background um pouquinho mais acadêmico para seguir com o Higher Education, e também porque no Pathway, tanto na ILSC, como eu sei que a Greenwich segue na mesma linha, a gente prepara, são matérias acadêmicas dentro da grade curricular, que vai justamente dar esse know-how, essa expertise, como escrever uma essay, um paper, como fazer toda a formatação de escrever um artigo de Higher Education, que é diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Então a gente tem isso também, tá? O aluno pode optar por iniciar online ou fazer todo o componente online se quiser, como pode fazer ali em class presencial na escola também. Mas para os cursos vocacionais, quais as áreas desculpa. Nós temos nas áreas de business, hospitalidade e turismo, tá? Legal. E da mesma forma funciona igual que o Flávio falou na Greenwich. Na ILC é da mesma maneira. Se o aluno não tem uma IELTS, não tem um teste de proficiência, não tem problema. O time da Australian Center vai agendar o nosso Prola Test, que é gratuito, faz de casa, do computador, a gente avalia todos os skills e até 48 horas vem o resultado customizado, baseado no curso VET que ele selecionou. Legal. E lá na Greenwich Management College, Flávio, quais são os programas? Nós temos o foco, como o nome da escola diz, né, Management College, então o nosso foco é em business, mas a gente tem algumas variações. Então tem o curso de business em si, voltado para o empreendedorismo, com esse foco específico. Temos ele a partir do certificado 2. E aí temos marketing e comunicação, que é hoje talvez o curso mais popular aí, que é um curso voltado para redes sociais. Gerenciamento de eventos, que é um curso específico por conta da indústria australiana, né? Existem muitas vagas de empregos para estudantes internacionais em agências de evento, então a gente desenvolveu esse curso. Liderança e gerenciamento de equipes e também um dos mais populares, que é o gerenciamento de projetos, que são cursos que, como agregados, né? Se a gente pensar nesses cursos técnicos como um conhecimento agregado para os estudantes que estão no Brasil, para quem já fez uma faculdade ou está fazendo, trancou, ou quer explorar realmente, ver qual a área que se encaixa mais, até para propósitos de visto, né? Elas são bem amplas. Você pode encaixar um liderança e gerenciamento de equipes para um arquiteto, mas você também pode ir para uma publicitária, né? Você pode trabalhar de várias formas, né? Para mostrar para a imigração justamente a sua intenção de fazer esse curso e o curso técnico lá na Austrália. Legal, então esses são os programas aí que a Greenwich Management College oferece. Muito bem. A gente tem algumas perguntas, eu até queria já aproveitar para respondê-las sobre entrada direta no diploma, né? E aí eu queria falar com o Fred sobre isso. Então, assim, se você, por exemplo, se você já é formado em administração no Brasil e vai fazer um curso técnico de marketing, por exemplo, é provável que você consiga o que a gente chama de recognition of prior learning, que você já elimine algumas matérias, possa ir para um nível um pouco mais avançado do curso e consiga terminar o diploma de forma mais rápida. Lembrando que esses cursos técnicos, eles normalmente são modulares. Então, se você faz 6 meses, normalmente você obtém um certificado 3. Se você faz 1 ano, normalmente você obtém um certificado 4, 1 ano e meio um diploma e 2 anos um advanced diploma. Cada escola estrutura isso de forma um pouquinho diferente. Às vezes você termina o advanced diploma um pouquinho mais rápido, mas eu acho que eu poderia usar isso como uma regra geral. E assim, se você tem uma formação próxima àquele curso que você vai fazer, pode ser que você elimine até 1 ano de curso e faça só 1 ano e já obtenha o advanced diploma.
E aí a equipe da Australian Center vai te ajudar com esse processo, tá? Então, acho que é algo que seria importante dizer aqui diante das perguntas que nós temos recebido aqui pelo chat. Fred, você concorda com isso? Vocês fazem esse processo de reconhecimento de estudos prévios? E uma outra coisa que eu já queria que você emendasse, falasse, é também sobre a próxima etapa depois do curso técnico. Como um estudante que terminou o curso técnico pode aproveitar esse tempo investido para acelerar no processo de conclusão do seu bacharelado, por exemplo? Sim, sim. Boa noite, pessoal. Então, em relação ao diploma, né, como o Vini mencionou, esse reconhecimento de matérias que a gente chama de RPL, né, Recognition of Prior Learning. Então, se o bacharel que você fez do Brasil tem matérias parecidas com o que a gente tem no nosso programa, você pode pedir esse reconhecimento. Então, basicamente, a gente precisaria do mapeamento, né, das matérias do seu bacharelado para poder comparar com o que a gente tem e ver quais matérias teria como obter o crédito, né? E dessa maneira você conseguiria eliminar certas matérias, encurtar, né, o tempo de duração do curso, e obviamente também ficaria mais barato, né? Em termos do nosso diploma, na parte vocacional nós focamos no business, certo? Então nós temos essencialmente 2 streams de business, né? Então seria o Diploma of Business Work Ready, que é um diploma mais standard, né, com as 8 unidades, que você consegue completar entre 9 e 12 meses. E nós temos o Diploma of Business University Pathway, que é o que você ganha crédito para 1 ano de bacharel na faculdade aqui, né? Então, só antes de pular para a parte do progresso após o vocacional, né, em termos de entrada direta no nosso diploma, você precisa, né, de inglês intermediário, equivalente a IELTS 5.5, mais um Upper Intermediate, né? E da mesma maneira que mencionaram, nós também temos um teste online. Então, se você acha que o seu inglês já é bom o suficiente, dá para fazer um teste online grátis, né? E desde que o seu inglês esteja no nível correto, daria para entrar diretamente no diploma. Assim como o Vinícius mencionou, também sempre recomendo o pessoal focar no inglês um pouco a mais, porque você tem um nível mínimo de entrada, né? Mas como você disse, você tendo inglês acima do nível mínimo vai facilitar o seu aprendizado e você aprende mais dessa maneira. Nos nossos cursos vocacionais, né, tanto nos 2 streams de business, Diploma of Business Work Ready e Diploma of Business University Pathway, eles são mais voltados para as pessoas indo para a faculdade, nesse caso aqui, né, para um bacharel na faculdade aqui. Então, dentro do diploma de business, você vai ter várias matérias, então você incorpora matérias de marketing, administração de negócios, gerenciamento operacional, RH, enfim. Então, pessoas indo para um bacharel, por exemplo, na área de marketing, Bachelor of Commerce, Accounting, né, contabilidade aqui, após completarem um diploma de business, por exemplo, University Pathway, entrariam direto no 2º ano do bacharel. Então, ao invés de fazer 3 anos de bacharel, aqui eles fariam apenas 2. Né? Existem algumas vantagens nisso. Uma é o preço, né? O preço da faculdade é mais caro, então você acaba gastando menos dinheiro no 1º ano, né? Fazendo esse pathway, né? E assim, em termos de tempo, é exatamente a mesma coisa, né? Você faz 1 ano no college, vai para o 2º ano da universidade, tendo pago esse 1º ano de universidade, por assim dizer, é muito mais barato. É muito mais barato, sem dúvida, sem dúvida. Até no nosso diploma a gente inclui certas matérias de accounting, né, legal framework. Então, você ganha crédito, na verdade, até no 2º ano da faculdade, né? Então, no 2º ano da faculdade, você tem que estudar menos matérias, porque é um curso bem intenso, né? No 1º ano, e exatamente isso, você termina o curso em 3 anos, né? Então não muda a duração do curso. E uma outra vantagem é a transição para a faculdade, né? Eu acho que o pessoal aqui, quando
vai direto do inglês direto para uma faculdade no Brasil, eles sentem um pouco o impacto, porque você vai na faculdade, você está no lecture room, tem, né, 100 estudantes lá, você tem que focar muito por si mesmo ali, né, para estudar bastante, fazer essas pesquisas e tudo mais. E quando você faz essa transição do vocacional para a faculdade, no vocacional o curso é feito de uma maneira para meio que uma certa mímica do que você faria na faculdade, né? Então você tem suas apresentações, seus assessments e tudo mais, porém você tem uma assistência mais 1-a-1 com o professor, né? Então é muito mais fácil, as salas são menores, então é mais fácil você discutir, pedir a ajuda do professor. Então, no momento que você chega na faculdade para fazer um bacharel, você já está mais preparado, você está mais preparado com a maneira que se apresenta trabalhos, que você faz. Legal, Fred. Não, acho que isso é muito interessante. Eu acho que, assim, saber que você pode aproveitar esses créditos, porque muitas pessoas enxergam o curso técnico simplesmente como algo que eles fariam para incrementar um pouco o que eles já estudaram no Brasil. E, na verdade, o curso técnico pode ser uma ponte incrível para você fazer outros programas aqui na Austrália, né? Fred, você está em Perth também, cara? Eu estou em Perth também. Acordou cedo aí também, não? 5 horas da manhã. Legal, bacana, meu. Bom, a gente falou aqui da Greenwich, da LSC, da Phoenix, né? Que são instituições privadas, e a gente tem algumas perguntas. Por exemplo, aqui o Bernardo, ele perguntou assim, ele é formado em engenharia, só que ele também está estudando turismo, ele não queria ir direto para a universidade, ele queria saber quais são as opções, né? A maioria das instituições privadas, elas focam em áreas mais específicas. Umas focam mais na área de negócios, outras focam mais na área de hospitality. Então, algo muito interessante do TAFE, que é onde o Jonas trabalha, é que ele tem um range de programas um pouco maior por ser uma instituição do governo, né? Então, Jonas, eu queria perguntar para você, assim, quais são as opções? Se a pessoa falou, olha, quero estudar, sei lá, aquaculture, é possível fazer um curso técnico de aquaculture na Austrália? Olá, Vini, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre um prazer participar dos eventos aí com a Australian Centre. É um prazer aí estar do lado desses representantes, pessoal que entende tudo sobre a Austrália. Então, sempre muito enriquecedor esse bate-papo, essa conversa. Eu estava até pensando agora que sempre quando rola isso, eu acabo aprendendo alguma coisa também. Então, para a gente também é legal. Então, que nem o Vini falou, eu represento a TAFE Queensland, que é uma escola do governo australiano, uma escola pública, né? E em maneira geral, assim, a diferença de uma pública para uma privada é que na pública estão os estudantes locais também. Então, os estudantes australianos são a grande maioria dos alunos na TAFE. Os internacionais também têm uma representatividade grande, tem mais de 80 nacionalidades de estudantes internacionais na escola atualmente, mas a maioria avassaladora são dos estudantes domésticos, né, como fala o termo, os australianos, o que eu acho que dá uma dinâmica um pouco diferente para a experiência, né? Você acaba convivendo mais com os australianos, com o pessoal local, acaba tendo bastante contato com os professores, que têm bastante experiência na indústria, e o foco realmente da escola é esse, preparar para o mercado de trabalho. Até quando a Dani apresentou, falou curso VET, vocacional, curso técnico. É difícil, né? Cada um, a gente não sabe muito, é esquisito traduzir VET para vocacional. O termo que eu tenho usado bastante é profissionalizante, porque eu acho que é bem isso. Eu acho que é um termo que é um foco. As escolas têm um foco em preparar você para o mercado de trabalho, então te tornar um profissional, né? Então é exatamente isso que a TAFE se propõe a fazer. Então, assim, aquaculture, foi isso que você perguntou, Vini? Cara, a gente tem agriculture e a gente tem horticulture. Talvez tenha alguma matéria aí, alguma eletiva
Mas brincadeiras Eu- à parte, assim, a gente é. tem... Desculpa, pode falar. Não, eu usei esse exemplo como um gancho para você falar um pouco sobre o range de programas, As né? opções, Sobre a claro. variedade. Tem bastante coisa que vocês oferecem, né? Sim, atualmente a gente oferece mais de 100 opções de cursos dentro de 21 áreas de estudos diferentes. Entre essas 21 está o inglês também, né? Então tem bastante coisa, que eu até peguei uma colinha aqui para falar de algumas áreas que são mais populares, que eu sempre acabo esquecendo de alguma. Então, ó, cursos na área da saúde, tipo enfermagem, por exemplo, carpentry, curso na área de construção, automotive, né, para ser mecânico de carro, mecânico de caminhão, entender da parte elétrica de carro, cursos de construção de barcos em Gold Coast, que é super popular, curso de hospitality, gastronomia. Também a gente fica em Queensland, né, que é um estado super turístico. As principais cidades são Brisbane e Gold Coast. Então, curso de hospitality, curso de cookery, né, gastronomia, que é uma profissão super em demanda na Austrália. Então, os brasileiros procuram bastante, os estudantes internacionais gostam bastante dessa opção. Cursos na área de TI, design gráfico, educação infantil, que é uma área também bem promissora na Austrália, e cursos na área de esporte também. Então, aí são algumas das opções. Entre esse universo estão o certificado 3, certificado 4 e diploma e advanced diploma, em sua maioria, né? Então, depende da área que você vai fazer. Você pode, um exemplo, se você fizer gastronomia, quiser fazer um package com hospitality, você faz 1 ano e meio de certificado 4 em cookery, né? E você faz 6 meses de diploma hospitality management. Aí você faz um pacote de 2 anos. Né? Aí, se você fizer, por exemplo, o curso de carpintaria, que é um curso muito popular entre os brasileiros na Austrália, pelo fato de ser uma profissão muito em demanda, que ganha super bem, e que as casas, né, são todas feitas de timber aí na Austrália. Então, realmente é uma profissão que dificilmente vai acabar a demanda. E o nosso curso de carpentry, ele tem 2 anos de duração, por exemplo, e é um certificado 3. Então, depende, assim, não é uma ciência exata, digamos assim, é uma coisa difícil de Sim. entender. O que eu posso falar é que começa a partir do certificado 3, porque o certificado 2 e o certificado 1, normalmente, pelo menos na TAFE, em sua maioria, são para estudantes que ainda estão no high school, né? Então, eles podem optar, em vez de fazer o segundo e o terceiro colegial, eles fazem o certificado 1 e o certificado 2, né? Então, o certificado 3 seria a primeira opção depois que o estudante completa 18 anos. Né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que o certificado 1 e 2 seria mais equivalente ao ensino médio profissionalizante no Brasil, né? Seria algo como que as pessoas fariam como substituição do ensino médio ou em paralelo ao ensino médio. E aí o certificado 3 seria já a nível superior, né? Não, Sim. legal. Assim, Inclusive, desculpa, pode continuar. eu falo assim, uma das mensagens que fica é que você pode estudar uma variedade muito grande de programas, né, de ensino técnico. É claro que a maioria dos estudantes acabam optando pela área de negócios, pela área de marketing, hospitalidade ou tecnologia, mas realmente existe um range muito grande, em especial dentro do TAFE, né? Sim, não, com certeza. Eu acho assim, quando o estudante está aqui no Brasil, ele pensa muito nessas áreas que você falou, muito dentro da área de business ou estudar alguma coisa bem semelhante ao que ele fez, a área de atuação profissional. Só que muitas vezes, depois que o estudante vai para a Austrália e começa a fazer o curso de inglês, ele conhece a TAFE, conhece as outras escolas também, e abre um pouco o leque de possibilidades, porque ele já começa a pensar, nossa, realmente eu gostei da Austrália, eu gostaria de ficar aqui, mas se eu continuar estudando na minha área, ou uma coisa que talvez não vai me acrescentar tanto, não vai me destacar tanto aqui na Austrália, vai ser mais difícil eu ficar. Então ele começa a pensar em opções diferentes. Então, como eu falei, a gente, na TAFE, a gente recebe muitos brasileiros para cursos mais alternativos, assim, como esse construção de barcos, por exemplo, é um curso que é exclusivo da TAFE Queensland.
E é um curso que está cheio de estudantes brasileiros, sempre tem muita demanda, porque é um curso que oferece muitas opções profissionais, né? Lá na Austrália, a partir de 12 semanas que o estudante está fazendo, né, 3 meses, ele já começa a fazer um estágio durante o curso, o Vocational Placement, que a gente chama. Ele tá ali, ele vai estar cercado das maiores empresas de construção de barcos da Austrália. É um curso que, após o estudante concluir os estudos na TAFE, ele sai ganhando em média $28 a hora, né? Então, assim, é uma opção super legal. E, assim, sinceramente, quando eu já tive a oportunidade, ao longo dos 4 anos aí que eu estou trabalhando na TAFE, eu já tive a oportunidade de conhecer várias dos nossos campi, né, várias localizações. E esse campus em específico da construção de barcos, que fica em Gold Coast, quando eu fui, falei, nossa, eu quero largar tudo que eu tenho na minha vida e virar construtor de barco. Entendeu? Assim, eu ia falar isso. Você tá querendo fazer esse curso aí, hein, Jonas? Cara, assim, sem brincadeira, Vini, eu queria fazer uns 10 cursos aí da TAFE, sem brincadeira. Tem muita opção legal, a estrutura da escola é incrível e é isso. E a maioria dos cursos tem isso, tem estágio compulsório durante o curso, é assim, bem mão na massa mesmo, é bem voltado para o mercado de trabalho. Às vezes aqui no Brasil, a gente sai direto da universidade, do terceiro colegial, já entra direto na universidade muito cedo, 17, 18 anos, né, antes dos 20 anos. Então, muito difícil de você ter uma experiência profissional relevante, né? Então, você acaba escolhendo a sua área, que vai ser a sua área profissional, que você vai se especializar, sem ter conhecimento prático, quase zero. E a maioria, durante o período da universidade, 4, 5 anos lá, você praticamente não vai trabalhar, você só vai ter teoria em cima de teoria em cima de teoria. Você vai fazer um estágio ou outra, assim, mas uma coisa bem básica, às vezes até por conta própria, não é nenhuma proposta da universidade, mas uma vontade do estudante em tentar buscar uma experiência profissional. E aí você sai da universidade com uma formação, você com o currículo embaixo do braço, você vai procurar um emprego, o cara vai falar para você, qual a sua experiência profissional? Né? Você, qual o tempo que eu tive para fazer essa experiência profissional? Então, assim, a gente recebe muitos estudantes na TAFE, brasileiros, que já têm uma formação aqui no Brasil, já tem uma área profissional. Às vezes o estudante muda de área, né? Mas às vezes não, às vezes ele pega uma área complementar, porque ele quer ter essa vivência. Engenharia, por exemplo, estudantes de engenharia falam, eu gostaria muito de fazer um curso na TAFE só para ter esse contato com o maquinário, conhecer chão de fábrica, realmente, porque eu não conheço, né? Então tem essa diferença aí entre o Brasil e a Austrália. É bem prático mesmo e é bem planejado para dar capacidades e competências para o cara começar a trabalhar de fato, né? Ele sair no dia seguinte de formado, ter capacidade de ir lá e contribuir com alguma empresa nessa sua área, né? Sim, com certeza. Eu acho que o fato de você poder fazer um estágio durante o programa, ele já te dá essa experiência profissional no país. Você já tem uma experiência profissional na Austrália. Muitas vezes, eles acabam recrutando os estudantes que se destacam. Vira e mexe, algum brasileiro se destaca, porque o brasileiro tem muita pegada, muita raça, né? O brasileiro, normalmente, ele é bem visto nesse sentido de trabalho. Mas quando você não tem quando o cara não te absorve, te recruta, você, depois da sua formação, você pode colocar no seu currículo, não, já trabalhei na Austrália, eu tenho experiência, eu sei como funciona. Então, é diferente quando você vai procurar um emprego nesse sentido. E só uma outra coisa para complementar, a formação do VET, da TAFE, né, ela normalmente vai de acordo com as áreas mais em demanda na região mesmo, né? Então, o TAFE Queensland, a gente fica espalhado no estado de Queensland inteiro. São 6 regiões diferentes. Então, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, a parte norte, né, que é Cairns, Whitsundays, a Skills Tech, que é a parte dos cursos de trades, de construção, e mais para o interior do estado, a região que a gente chama de Southwest, que a principal cidade é Toowoomba. Então, cada cidade, cada localização dessas vai oferecer cursos que são compatíveis com as profissões que estão ali precisando em cada locais, área. Né? Indústrias locais, exatamente. Então, por isso que tem oportunidade de trabalho, por isso que tem esse engajamento com a indústria.
Então é tudo meio que relacionado. Por isso que cada TAFE de cada estado diferente tem cursos diferentes. Não é uma coisa única, semelhante. Não, bacana. Pô, Jonas, muito legal, cara. Cara, vou passar por algumas perguntas aqui. A gente está chegando no final da nossa apresentação. Mas, assim, vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Ok, acho que a Pamela já andou respondendo algumas perguntas, o André também. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa que traz um contexto legal aqui para nossa conversa. Posso trazer uma pergunta? Tem uma Sim. pergunta que está surgindo bastante e eu acho que pode ser interessante. Você falou até do diploma, né? Você estava falando do diploma, para entrar direto no diploma. E tem interessante, tem uma pessoa perguntando sobre o certificado e o diploma. Qual que é a diferença entre o certificate e o diploma? Legal. Bom, eu acho que essa eu consigo responder aqui. Eu estou fazendo para você. Eu estou fazendo essa pergunta para você, Vini. Legal. Não, na verdade, assim, é como se o certificado fosse o primeiro ano do programa e se você concluísse 2 anos, você obteria, ou 1 ano e meio, você concluiria o diploma. Então, o certificado normalmente é a primeira certificação que você recebe, é o primeiro módulo concluído do programa completo. Lembrando que alguns programas, eles terminam no próprio certificado, que é o que, por exemplo, o Jonas mencionou, que tem um programa no TAFE que ele dura 2 anos e a pessoa só obtém o certificado, né? Mas, novamente, assim, em regra geral, o certificado é o primeiro módulo do diploma. Legal? Bom, eu acho que a gente pode fazer um wrap-up aqui. Antes de passar de volta para você, Dani, a gente queria tentar manter em menos de 1 hora esse webinar. Eu queria que cada um de vocês, Flávio, Flávia, Frederico e Jonas, desse uma última dica aí para quem está pensando em fazer curso técnico na Austrália. Flávio, você quer começar? Sim, pode ser. Eu quero até aproveitar a pergunta do Guilherme Carvalho aqui, que é bem pertinente. Ele fala assim, a questão de idade é limitante? Isso é uma coisa muito bacana, porque na Austrália, inclusive, eu fiz esse questionamento uma vez para um oficial de visto, porque cada vez mais a gente, né, instituições de educação internacional, a gente tem recebido matrículas de alunos mais maduros ou que estão preparados para ir com família e tudo mais. E a gente, né, num desses momentos eu fiz um questionamento para eles. Existe alguma idade, algum fator limitante nesse sentido? E a resposta que eu recebi foi muito bacana. Eles disseram que não, que a idade não pode ser um fator limitante, porque acaba sendo até crime, né, preconceituoso. O cuidado que a gente faz, que isso a gente já trabalha muito bem e que a AC faz com muita excelência, que eu compartilho sempre com vocês, como eu respeito o trabalho de vocês nesse sentido, é o quê? Fazer o perfect match, né, essa consultoria customizada, individual, que o time de vocês faz, na análise do perfil de cada cliente, né, então para entender, né, sobre os pilares ali da sua idade, não que existe um limite, mas para entender o que você traz de bagagem, o seu background acadêmico, né, até onde você estudou aqui no Brasil, o seu background profissional, quanto tempo de experiência de mercado de trabalho você tem aqui, né, e exatamente o quê, né, e o seu nível de inglês, né. Além disso, a cerejinha do bolo é o seu objetivo, né, o que você pensa? Você está indo para se qualificar, para voltar para o Brasil com uma melhor chance de colocação no mercado, ou você quer buscar um programa de imigração através da educação? Então, né, baseado nessas estruturas, o time da AC faz essa consultoria assim que encaixa dentro do perfil do aluno qual vai ser o programa que vai atender melhor as necessidades do aluno. E é muito legal porque dentro dos participantes de hoje, desse evento, né, a ILSC articula alunos para o college da Greenwich e vice-versa. A Greenwich articula alunos para o college, para o Grayson College. Eu tive um caso esses dias sobre isso. Nós articulamos igualmente para o Jonas da TAFE. Então, assim, existe toda essa escadinha, né, dentro do framework. Então, é legal, não se limitem por idade, tá? Claro, existem regiões
que vocês podem até falar melhor sobre isso, que acomodam alunos mais maduros. A região de Adelaide, por exemplo, a gente está aí bem feliz com a abertura da nossa escola lá, que justamente é uma cidade de perfil que acomoda muito bem oportunidades para pessoas maduras. Eu mesmo estou me preparando para fazer meu MBA em Adelaide, vou com meus filhos, eu já tenho 40 anos, então assim, não se restringam por limite de idade, tá bom, galera? Procura o time da AC aí que vale a pena. Que legal, Flávia. Obrigado por dividir conosco. Boa sorte aí na sua jornada também, né? Obrigadão. Para Adelaide. E você, Flávio, qual a última dica que você tem aí para quem está se preparando para fazer um curso técnico no exterior? Bom, primeiro eu concordo com absolutamente tudo que a Flávia falou, acho que é bem isso mesmo, são pontos importantes que a gente tem que trazer para o estudante considerar, e até nesse quesito de evolução, né, acadêmica e a experiência de você fazer um curso técnico na Austrália, ele também te traz um certificado, né, além de tudo, que muitas vezes é reconhecido em vários lugares do mundo, né? A gente tem um agora, por exemplo, de gerenciamento de projetos, que é um reconhecimento mundial que existe nesse certificado. A gente está oferecendo o curso até de graça para os nossos estudantes de diploma, né, na escola, se eles quiserem se preparar para prestar esse exame, né, que é reconhecido internacionalmente. Agora, a dica principal que eu acho, né, e é até importante falar isso para quem está ouvindo, é que a gente está vivendo um momento talvez mais positivo, né, desde quando a pandemia começou, né? Então a gente viu aí o governo australiano dando notícias sobre o visto, voltando a processar vistos de estudante, já é um sinal que a fronteira vai abrir, né? Existe já essa iminência. E agora, esse período de final de ano, com tudo que está acontecendo, todas as escolas estão oferecendo oportunidades muito boas, né? Promoções muito boas, pacotes muito bons, agregados, né? Escolas de qualidade, como todas essas que estão aqui hoje, que combinado com uma agência como a Australian Center é realmente para você fechar o pacote e só se preparar para a viagem, né? Então, acho que tudo isso é muito importante e eu acho que esse é o momento de realmente continuar vivendo o sonho, porque todos nós sabemos aqui que você fazer uma viagem como essa, um intercâmbio como esse, é realmente transformador, vai mudar a vida de vocês. Então, essa é a hora de realmente apostar nesse sonho, aproveitar toda essa mudança e viver essa realidade aí que a gente viveu e não se arrepende nem um pouquinho. Na verdade, só tem saudade, né? A gente tem muita saudade. Ah, legal, Flávio, muito bom. E o legal é que o Flávio morou muito tempo na Austrália, né? Tem muita experiência, então muito válida aí as suas dicas. Muito obrigado, Flávio. E você, Fred, que está aqui em Perth, está vendo o sol raiar, né? A gente começamos aqui esse webinar hoje, ainda o céu estava escuro, mas agora o sol aparece. O que você tem de dica aí para a turma? Eu acho que, como a Flávia falou muito bem, né? Acho que a parte de consultoria é muito importante nesse processo, né? Às vezes a gente vê alguns estudantes que querem apenas, né, estender e ficar mais um tempo a mais e acabam, né, escolhendo qualquer curso. Eu acho que pensar no futuro é muito importante, né? Na sua qualificação, qual carreira você quer seguir para tomar a melhor decisão, né? Acho que baseado nisso dá para escolher uma escola dessa maneira e, obviamente, né, nesse período de pandemia, aproveitar para estudar bastante inglês e aprimorar o máximo possível, né? Não perder o tempo. E aproveitando para responder uma pergunta aqui do Fábio Gaspar em relação ao ensino híbrido, né? E como as escolas estão adaptando. Algo interessante a fazer nesse momento como o pessoal mencionou aí no início do curso, muitas escolas estão disponibilizando o estudo de uma matéria apenas, ao invés de fazer o curso inteiro, né? Inclusive na Phoenix nós temos essa opção também. E todos os nossos cursos agora são híbridos, então na verdade 40% dos nossos estudantes estão online. E o ensino híbrido é muito interessante, porque mesmo você esteja online, você está interagindo, né, ao vivo com os estudantes que estão no campus, com o professor que está no campus, né? Temos câmera, microfone na sala inteira, então assim, tem uma interação legal. E acho que com o Brasil, obviamente, devido ao fuso horário é um pouco complicado, que você estudaria na parte da noite, né? Mas caso se encaixe no seu dia, seria interessante talvez, né,
estudar uma matéria em algum curso, qualquer que seja, para ver se realmente é o curso que você se interessa, né? Legal, Fred. Eu gostei da dica do inglês também. Acho que inglês bom nunca é demais, sabe? Então, você chega aqui com o inglês um pouquinho melhor, não é um pré-requisito, tá? Eu mesmo, quando vim, o inglês era extremamente básico. Então, assim, é possível vir e ter uma história muito legal aqui, mesmo não tendo inglês muito bom. Mas quanto melhor o seu inglês, mais fácil a sua vida vai ser. Então, acho que é uma dica bastante relevante. Você, Jonas, dicas aí para quem está vindo fazer um curso técnico na Austrália? Difícil de ficar por último é que o pessoal vai falando tudo, né? Não, mas vamos lá, eu vou pegar esse gancho do Fred aí. Eu acho que esse é um tempo que a gente está em casa, então é um tempo que para a gente aproveitar para se planejar e para estudar. Tanto estudar para onde que a gente quer ir, para qual escola a gente quer estudar, qual cidade a gente quer morar, o que a gente quer do nosso intercâmbio, quanto para aprimorar o nosso inglês. E até pegando esse gancho, a TAFE está oferecendo um curso virtual de inglês, né? Virtual porque ele é em tempo real, né? Por diferença de virtual e online. E ele é um curso a gente chama de Academic English Starter. É um curso de 6 semanas, né? Aqui o horário do Brasil é das 8h30 às 10h30 da noite. E legal. Você faz 2 semanas de curso de preparatório de IELTS, 2 semanas de EAP, que é English for Academic Purpose, e 2 semanas de Cambridge Preparation, né? Então é um mix aí de 3 dos principais cursos aí de inglês, para os estudantes terem esse gostinho de como é estudar inglês na Austrália, de tentar aprimorar um pouco e começar, digamos assim, começar a experiência já daqui do Brasil. Então, para quem quiser saber um pouco mais de informação em relação a esse curso, pode procurar o pessoal da C, claro, e quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais das opções da TAFE, eu convido a entrar no nosso site, que é muito legal, é muito completo, tem uma price list, né, uma lista de preço com todas as nossas opções de cursos, e aí tem lá os valores, as datas de início. Então, para achar o site é só jogar TAFE Queensland International no Google. Ele é o caminho mais fácil. Legal, legal, Jonas. E acho que é importante lembrar que a Australian Center é representante oficial do TAFE, da Phoenix, da ILSC, da Greenwich, e os preços que vocês veem no site, ele é o mesmo preço que a Australian Center cobra, então não existe nenhuma cobrança adicional para os nossos estudantes, né, se fizerem a matrícula através da gente. E você, além disso, tem todo o suporte com uma série de outras coisas, como, por exemplo, na solicitação do seu visto, na obtenção de passagens aéreas com preços promocionais e muita coisa legal que a gente oferece, incluindo também o suporte que a gente tem aqui na Austrália por meio dos nossos escritórios. E com isso, Dani, queria passar a palavra para você fazer a finalização aí do evento. Muito obrigado, uma das coisas muito, muito legais aí que a gente tem na nossa profissão de assessoria aí é quem está indo estudar no exterior, as pessoas. Então, a gente faz excelentes amigos. Muito obrigado, Jonas, Frederico, Flávia. Flávio, muito bom sempre trabalhar com vocês. Fred, a gente precisa marcar um café aqui na Austrália, aqui em Perth, que a gente ainda não se encontrou. Então, faremos em breve, tá? Legal. Dani, contigo. Obrigado, Vini. Não, valeu, Vini. Obrigada. Eu estou muito feliz de ter conseguido montar esse evento. Foi um sucesso. Pena que a gente teve aí um probleminha com o Facebook. Peço desculpas aí a todo mundo, mas amanhã vai estar no YouTube aí nossa gravação. Queria agradecer, Flávio, mais uma vez, muito obrigada. Jonas, mais uma vez, muito obrigada. Flávia, valeu. Fred, bom dia, obrigada aí por ter acordado cedo, muito bom, muito obrigada. E vamos lá, eu só quero rapidinho responder aí, Carolina de Freitas, atenção, super promoção para você, curso do TAFE, $600, olha o leilão aqui, amanhã você já fala com a gente já fecha. E, gente, muito obrigada.
Estou deixando aqui para vocês os nossos links, deixei aqui para a gente, amanhã a gente vai contatar todo mundo. E eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas de todo mundo sobre cursos técnicos, VET, profissionalizantes, vocacionais e tudo mais. E estamos aí aguardando todos vocês em breve para tomar um café no escritório, ou em breve na Austrália. O Vini vai continuar lá um pouquinho, né, Vini? Na nossa loja em Perth, para receber os estudantes. E é isso, gente. Obrigada. Bom dia para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil. Muito obrigada pela presença de todo mundo mais uma vez. Boa noite. Obrigada, boa noite, Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.